Muito boa noite a todos. Aos nossos ouvintes que nos veem hoje ao vivo, aqueles que vão nos ver também no vídeo gravado. É um grande prazer estar aqui nessa noite de hoje, tarde, no Brasil, para mais uma live do ciclo de lives dos grandes eventos do Centro Cultural do Brasil em Angola, nesse aniversário dos 5 anos da sua nova instalação nos Coqueiros. O Centro Cultural do Brasil em Angola existe desde 2003. Em 2015, ele foi ampliado, melhorado, turbinado e ocupa hoje um imóvel que é da mais alta qualidade, que se tornou um ponto de referência cultural aqui na capital de Angola. E temos muita felicidade em celebrar o aniversário de 5 anos da nossa instituição, sabendo que temos que fazer isso pela via virtual, não é? O Centro Cultural permanece fechado, já está com planos de abrir proximamente, reabrir, né? Já temos muitas saudades do nosso público. E para não passar em branco esse nosso aniversário, nós fizemos um projeto todo de virtualização, né? Que engloba desde a exposição virtual Viagem Filosófica, que está em cartaz no site do Centro Cultural, uma série de atividades virtuais, contação de histórias para criança, webinars sobre estudos no Brasil, e temos também este ciclo de lives sobre os grandes eventos que nós fizemos nesses 5 anos, que nos alegram muito e que nós gostamos de rememorar. Na noite de hoje, nós vamos falar desse que foi não só um dos maiores eventos culturais do CCBA, mas também do próprio Itamaraty, do próprio Ministério das Relações Exteriores do Brasil nesses últimos tempos, a exposição A Língua Portuguesa em Nós. A exposição A Língua Portuguesa em Nós, porque ela é um dos maiores eventos do nosso Ministério e do nosso Centro Cultural? Porque ela não aconteceu apenas em Angola, ela foi uma exposição itinerante, ela teve por base o acervo do Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, marcou a presidência pró-tempore do Brasil da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa no ano de 2018 e passou por diversos países da lusofonia, ou seja, o Museu da Língua Portuguesa foi aos países de língua portuguesa. Esteve em Angola, esteve em Cabo Verde, esteve em Moçambique e também em Portugal. Não preciso falar que esse evento foi muito importante, né? Basta a gente falar em números, né? Tivemos um público, apenas em Angola, um público estimado em 7.000 visitantes, nos 2 meses, né? Foi de 12 de junho de 2018 a 31 de julho, nos quase 2 meses em que ela ficou em cartaz a exposição. Foram 7.000 visitantes, dos quais 3.600 assinaram nossos livros de visitas, sendo o restante composto por estudantes de diversas escolas que realizaram visitas guiadas pela exposição, além de 70 atividades paralelas, atividades na música, na literatura, palestras, cinema, espetáculos de humor, enfim. Foi uma exposição que realmente foi um marco, foi um divisor de águas para a nossa Casa de Cultura, impressionou o público local pelo seu porte, pela sua dimensão técnica inovadora, pelo seu caráter educativo e também pela sua dimensão de aproximação entre os povos de língua portuguesa, além de ter deixado, uma coisa que nos orgulha muito também, um grande legado para a indústria criativa angolana, direta e indiretamente. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Temos aqui a presença de alguns dos jovens que foram treinados por ocasião dessa exposição e que, felizmente, permanecem conosco até hoje, né? Foram treinados para atuarem como mediadores junto ao público, junto às visitas guiadas, e estão conosco até hoje. Para falar desse tema que de tanta alegria nos enche, temos na noite de hoje, na tarde de hoje no Brasil, a presença
de Marina Toledo. Eu sou Sérgio de Toledo, ela é a Marina Toledo. Espero que tenhamos algum parentesco. Marina é a coordenadora educacional do Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, portanto, a instituição que é a estrela dessa iniciativa. Temos também, junto conosco hoje, o escritor angolano José Luiz Mendonça, que foi convidado para exercer a curadoria angolana da exposição da língua portuguesa aqui, né? Exposição Língua Portuguesa em Nós. Temos também, na noite de hoje, eu fico dizendo a noite de hoje, mas enfim, dia, noite, qualquer que seja o fuso horário, estamos online. Enfim, temos a presença do diplomata brasileiro Wellington Bujocas, que trabalhava na divisão de promoção da língua, na então divisão de promoção da língua portuguesa no Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Essa divisão hoje passou a englobar também os temas educacionais. Temos aqui conosco, com grande felicidade, também a embaixatriz do Brasil em Angola, Vera Franco de Carvalho, que participou muito ativamente da organização dessa exposição, em toda a extensão, né, do projeto, desde o comecinho até a abertura, as atividades programadas, né, as atividades paralelas, e realmente vai ter grandes memórias para compartilhar conosco também esta noite. Temos aqui a presença de 3 dos mediadores que eu citei, não é? Esses rapazes que trabalham conosco até hoje. Estou a falar do Agostinho João, do Bom Agostinho, do Zuma Dombashi e também do Eliseu Tafari, que vão também falar um pouquinho da experiência que tiveram nesse momento, né, no treinamento que receberam para a exposição do museu especificamente e como usaram isso depois também. Vai se juntar a nós dentro de instantes também a Deca Farroco, que é gerente de projetos da Fundação Roberto Marinho, que foi parceira dessa itinerância do museu. E temos também conosco, participando como anfitriãs, né, a diretora do Centro Cultural do Brasil em Angola, Marisa Cristino, e a professora Ana Paula Bosca. Podemos começar, então? Vou começar falando do próprio Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, vou tecer algumas palavras, e na sequência vou chamar a nossa representante do museu para falar também um pouco sobre a instituição em si, né? Depois vamos passar também para a exposição em Angola, como especificamente, né? O Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, ele é inaugurado em março de 2006, tem, portanto, 14 anos, com os objetivos de valorizar a diversidade da língua portuguesa, celebrá-la como um elemento fundamental e fundador da cultura e aproximá-la dos falantes do idioma em todo o mundo, além de estreitar os laços de cooperação e amizade entre os falantes da língua. O local escolhido em São Paulo para abrigar o museu foi a Estação da Luz, que é um prédio histórico da capital paulista, situada no coração mesmo, do centro da cidade. Tem um aspecto simbólico também ali, é uma estação de trem, né? Então é por onde vinham imigrantes, né? Por onde circulavam as pessoas que chegavam em São Paulo naquela época, e também a partir de onde elas saíam para outros lugares. Nos seus 10 anos de funcionamento ativo, o museu recebeu quase 4 milhões de visitantes, se tornou, portanto, uma parada obrigatória em São Paulo, né, não só para os paulistanos, mas também para todos os turistas. Por ter por tema, não é, um patrimônio imaterial, que é uma língua, o museu se destacou desde o começo no cenário dos museus
existentes não só no Brasil como no mundo, pelo uso da tecnologia, né? Suportes interativos para construir o seu acervo. O público era desde então convidado para uma viagem sensorial e subjetiva pela língua, que incluía filmes, audição, leituras, diversos módulos interativos, de forma lúdica, moderna, envolvente, que nós inclusive tentamos trazer para cá quando fizemos a itinerância da exposição. Enfim, o Museu da Língua Portuguesa apresenta o nosso idioma como uma manifestação cultural viva, rica, diversa e em constante mutação. O museu, infelizmente, veio abaixo, pegou fogo, né, em 2016, se não me falha a memória, e desde então está fechado, né? A reforma de um prédio que é patrimônio histórico é um processo lento, é um processo delicado, mas temos boas notícias. Parece que o museu está para reabrir. Então, vou parar um pouquinho de falar, parar um pouquinho com as apresentações. Antes de falar com a Marina, só quero passar 2 ou 3 fotografias, não é, sobre a exposição e também sobre o próprio Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. Esse foi o flyer, né? Foi o título da nossa exposição. E aí, o seguinte flyer, né? É onde está instalado o Museu da Língua Portuguesa. Esse é o prédio da Estação da Luz. Bem? Marina, nesse início, né, de conversa, eu gostaria apenas, muito brevemente, que você nos falasse um pouco sobre o estágio atual em que está o museu, sobre o que aconteceu depois, né, do fogo, o projeto de reforma, a previsão de reabertura, e falar também um pouquinho, vamos explorar esse tema também depois, mas um pouquinho sobre como a ideia da itinerância surgiu naquele momento. Por favor, Marina Toledo. Olá, boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigada, CCBA, pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com vocês. O Museu da Língua Portuguesa, ele é um museu da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, né? E ele é administrado por uma organização social de cultura, o ID Brasil. Ele pegou fogo em dezembro de 2015. E, desde então, naquele momento, o governador ele criou um convênio para a reconstrução do museu, um convênio tripartite, onde fizeram parte a Secretaria de Cultura, o ID Brasil, que já era o gestor do museu, e a Fundação Roberto Marinho, que a Deca acabou de entrar aqui para fazer companhia para nós, que ficou responsável por toda a reconstrução. A Fundação já tinha sido quem projetou o museu, né, e da primeira vez, o museu para a Secretaria de Cultura. Então, esse trio de parceiros que foi o responsável pela reconstrução do museu. Ele está em fase final, a pandemia atrapalhou um pouco aí, mas ele está em fase final de reconstrução, já na parte de expografia, e como anunciou o secretário alguns dias atrás, ele reabrirá provavelmente no primeiro bimestre de 2021. Já está pertinho aí, né? Estamos já nos últimos retoques. O convite para essa itinerância veio por parte da ministra Paula, que procurou a Maria Inês da Expomos, pensando numa itinerância. O Itamaraty pensava numa ação que marcasse a presidência pro tempore, né, como o Sérgio comentou há pouco. E então ela nos procurou no museu e a Secretaria de Cultura. Então, nesse momento, como o museu sem equipe estava fechado, e dentro do convênio, a Fundação Roberto Marinho veio se juntar a nós, e a Paula, então, entrou em contato com eles.
e essa exposição acabou sendo feita a muitas mãos. A gente tem a Expomos, que ficou como a produtora, organizadora de todo, coordenadora, né, de todo o projeto. A Fundação Roberto Marinho, com toda a parte mesmo da produção aí de toda, até que pode falar um pouco melhor. E nós do Museu da Língua Portuguesa, com conteúdo e formação dos jovens mediadores, né? Acho que foi uma experiência de muito sucesso e foi para mim um grande privilégio poder participar dessa grande etapa do museu. Mas eu acho que daí a gente pode ir falando mais para frente sobre isso, né? Muito obrigado, Marina. Realmente, eu achei que você ia dizer uma grande aventura. Eu acho que realmente... me faltou a palavra. Ia ser algo por aí, mas me faltou a palavra, você viu que eu gaguejei e ficou a etapa. Mas foi, sem dúvida, uma grande aventura e experiência também. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado. Eu queria falar agora um pouco também sobre como esse projeto surgiu no âmbito do nosso Ministério das Relações Exteriores, né? A Marina já nos adiantou um pouco, teve uma participação muito preponderante, muito fundamental da nossa ministra Paula Alves de Souza, que é ainda hoje a diretora do Departamento Cultural e Educacional do Itamaraty. E foi realmente uma ideia grandiosa, né? Envolver diversos países numa iniciativa cultural. Foi realmente... ela itinerou por 3 continentes, isso não é pouca coisa. Queria conversar, então, com o meu colega de ministério, que trabalhava diretamente na organização dessa itinerância naquele momento, em 2018, o Wellington Bujocas. Hoje ele já não trabalha no departamento, ele está lotado na nossa embaixada em Baku, no Azerbaijão, e nos vê um pouquinho mais de noite, né, do que nós ainda aqui em Angola. Wellington, conta para nós, então, como foi esse projeto, como é que ele surgiu lá dentro do Itamaraty, como é que ele chegou ao Departamento Cultural, como é que você se envolveu nisso? Diz um pouco para nós. Bom, primeiro, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar com vocês e participar de alguma atividade do Centro Cultural Brasil-Angola. O projeto como um todo, ele remonta, na verdade, até 2010, quando tivemos a primeira conferência sobre o futuro da língua portuguesa. Naquele momento, a reunião aconteceu em Brasília e foi montado justamente um módulo do Museu da Língua Portuguesa no Itamaraty. Isso, obviamente, ficou na memória das pessoas, que decidiram no momento seguinte, quando novamente estávamos na presidência pro tempore da CPLP, a organizar novamente alguma coisa com o Museu da Língua Portuguesa. Então, isso foi colocado mesmo num documento, informando que o Itamaraty organizaria uma itinerância do Museu da Língua Portuguesa. Então, isso, digamos assim, essa foi a ideia básica de surgimento do projeto. Nisso começamos a conversar, na verdade, naquele momento ainda a ministra Paula, com a Expomos, com a Fundação Roberto Marinho, para executar uma itinerância que corresse, então, vários países da CPLP. E, finalmente, terminamos por montar o projeto de forma que ele passasse por Cabo Verde, que tomaria depois a presidência pro tempore, né, do Brasil, justamente sucederia, e, obviamente, passar por nossos centros culturais em Angola, depois em Moçambique e, finalmente, em Portugal. A exposição ela veio carregada de uma série de dificuldades pelo tamanho, pela concepção mesmo do projeto. O fato de estarmos fazendo isso em uma itinerância que corresse vários países, trabalhando ainda com vários, digamos assim, com tecnologias diferentes, com questões eletrônicas, etc.,
fazia com que o projeto fosse muito mais complexo do que uma exposição normal, digamos assim. E ainda passando por países que não possuíam, muitas vezes, esses equipamentos em loco. Em geral, esse tipo de material é alugado, e, nesse caso, precisávamos criar algum mecanismo para que ele fosse, na verdade, entregue em cada um desses lugares. Nisso entra um ponto principal da exposição, que é a participação do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que foi um grande parceiro nosso e ajudou a viabilizar todas essas iniciativas, inclusive em questões logísticas. Nós abrimos, então, a exposição em Cabo Verde, próximo da data do Dia Internacional da Língua Portuguesa e também do Conselho Científico do IUP, que é justamente o evento anual onde realmente todos os países se juntam para discutir questões técnicas e políticas, mesmo, de certa forma, da língua portuguesa. Então, outra questão importante do projeto como um todo é que ele não era apenas uma exposição. Ele era uma exposição que ainda vinha carregado de uma série de outras atividades, que é justamente toda a atividade paralela que vinha junto com a exposição e que tinha como objetivo, digamos, comemorar e incentivar a língua portuguesa. Então, isso, na verdade, foram as ideias, na verdade, que se formaram para que essa exposição acontecesse. Tivemos a participação de uma série de pessoas importantes nesse projeto, inclusive, no Brasil, o José Miguel Wisnik, que era o curador da exposição, e em cada um dos países, como já comentado, inclusive, os curadores locais, para que a gente não apenas levasse uma exposição do Brasil para esses países, mas interagíssemos com os outros países de língua portuguesa e trouxéssemos um museu da língua portuguesa mais rico de volta para o Brasil. Eu creio, além disso, digamos, a ideia do nome da exposição veio do José Miguel Wisnik, mas a princípio ele tinha pensado como nós da língua portuguesa. Então, os nós eram, obviamente, todos nós que falamos português, mas também está ligado com a ideia do nós como laços que desenvolvemos entre nossos países, e, finalmente, tinha a ver também com a ideia dos nós, nós marítimos que foram necessários justamente para que se formasse esse espaço da língua portuguesa. Por alguns motivos, acabamos mudando o nome, alterando um pouco esse nome para que ficasse a língua portuguesa em nós, porque justamente colocar nós no início, ainda que tivesse o seu lado positivo, ao mesmo tempo ele reforçava um lado também negativo, digamos assim, do nó como uma coisa difícil de desatar, que é justamente o que nós não achamos que é. Ainda que haja nós a desatar, a grande questão é que há muito, na verdade, de contato, muito de diálogo, na verdade, que nós temos a desenvolver, e por isso nós modificamos esse nome para que ficasse a língua portuguesa em nós. Ele mantém, ao mesmo tempo, essa questão dos nós, mas ele dá um outro valor para a palavra. É muito engraçado ver como a ambiguidade da língua ela se altera conforme o lugar em que ela aparece. Perfeito, Wellington. Muito obrigado. Você vai falando e eu vou me lembrando de cada um dos pontos, né, que nós passamos, tudo isso juntos. Aliás, uma das coisas mais bacanas dessas lives é justamente fazer uma reunião, né, juntar todo mundo de novo e lembrar os momentos bons que a gente passou. Queria agora chamar também a Deca Farroco,
que já tinha sido apresentada mesmo antes da sua chegada, né? Nós sabíamos que ela se juntaria a nós, juntou-se até mais cedo, né, Deca? E queria que você falasse um pouco também da participação da Fundação Roberto Marinho no projeto inteiro. A Marina já começou, né, a explanar um pouco esse lado. E também você participou diretamente da própria montagem, né? Bateu prego, né? Assim, veio aqui para Angola para trabalhar pesado, né? Para trabalhar duro. Conta um pouquinho para nós sobre essa experiência, Deca, por favor. Boa noite aí para vocês. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Sérgio, Marisa. Muito bom ver vocês, Vera, Marina, José, Wellington, enfim, todo mundo que esteve com a gente aí nessa jornada. Acho que foi uma jornada que marcou história, não só para o museu, mas acho que para a vida de cada um de nós. Acho que foi uma jornada realmente transformadora. Para a Fundação Roberto Marinho foi um grande aprendizado, né? A gente, como a Marina tinha colocado, a gente tinha feito a concepção inicial do museu e no momento em que a itinerância foi proposta, a gente estava no momento de revisitar todos os conteúdos do museu, enfim, suas experiências, né? Enfim, suas pesquisas, né? E eu acho que a itinerância chegou num momento muito importante, porque ela, de fato, como o Wellington falou, ela modificou, ela trouxe o museu modificado, né? Eu acho que cada contato que o museu fez, cada troca, cada conversa, cada chegada num território desses modificou, eu acho, um pouco do que a gente já tinha, né, amadurecido em 10 anos de museu, porque eu acho que tem isso, né? Eu acho que o museu é um organismo vivo que está sempre, né, se repensando, está sempre amadurecendo, né? Está sempre se revivendo. Então, o museu já tinha aí uma trajetória de 10 anos, né? Já estava mais maduro, mas eu acho que essa possibilidade de ter contato com outros territórios de língua portuguesa no mundo fizeram, de fato, a gente modificar parte da nossa narrativa e parte da nossa, enfim, da nossa abordagem que a exposição traz, né? Acho que cada interação feita em cada um desses territórios foram muito intensas, né, e muito importantes. A gente, de fato, levou, né, a ideia inicial era essa, fazer um recorte de parte da exposição que estava sendo atualizada, mas uma parte da exposição que pudesse fazer essa itinerância. Falamos várias vezes, discutimos várias coisas, né, Marina? Que recorte era esse? Da onde que a gente ia partir? A gente, às vezes, tem uma visão, eu já fui no museu, então está tudo pronto, por que eu não pego um pedaço e boto ele para itinerar? Porque, de fato, as coisas são pensadas por espaços, né? Eu acho que foi uma troca bem interessante também, acho que com a equipe do né, do CCBA, assim, de como a gente usa os espaços, de como a gente ocupa esses espaços. Eu acho que tem sempre cada montagem, você pode dizer que é a mesma exposição, mas cada montagem traz uma fruição diferente, traz um aprendizado, traz um ar diferente, né? A exposição, ela também depende do espaço onde ela está. E aí eu costumo dizer nessa trajetória aí que o museu ficou sem casa, né? Que o museu, enfim, teve essa tragédia do incêndio e ele foi mandado para a rua, porque de certa forma a gente tem a casa fechada. O museu também aprendeu a habitar vários espaços. O museu aprendeu a se moldar a vários espaços, a dialogar com diversas pessoas, a criar coisas maiores e menores, né? A montar e se desmontar. Quer dizer, eu acho que também foi aí uma jornada de aprendizado para o museu. E o museu, sem dúvida, cada momento que ele se monta em algum lugar, ele volta modificado. Ele aprende uma palavra nova, ele aprende um jeito novo de apresentar a mesma coisa, ele vê que o diálogo pode ser cada vez mais ampliado. Acho que a camada importante de trazer sempre a interação com o curador local era uma camada essencial, né, para essa itinerância. Ela não seria o Museu da Língua se não tivesse aberto esse espaço, né? Porque é um museu de diálogos, é um museu que parte da palavra, né? E quem
quem já teve alguma oportunidade, né, de ver algum vídeo sobre o museu, enfim, alguma coisa sobre o museu, vai ver que é um museu de muitas falas, de muito audiovisual, de muita gente. Então, para a gente também era interessante, era muito importante que tivesse essa camada local. Toda a parte do educativo também era essencial. Marina foi assim muito cuidadosa com todas essas interações, né? Tivemos esse compromisso desde o início de em todos os lugares que o museu passava, ele tinha, então, uma equipe local que pudesse ser formada, né, pela equipe do museu, para poder também ter essa interação, né? A gente aprendia com esses meninos e ensinava um pouco, então essa troca também no educativo era essencial, porque o educativo mantém a experiência viva, né, durante o tempo que ela está exposta, né? Então, o educativo é também essa parte da exposição que traz outras leituras, que traz diversas camadas, que, né, reinterpreta o que está ali posto. Então, também era uma camada bem essencial. O Wellington, acho que falou bem, a gente teve bastante desafio de montar. Eu tenho uma longa estrada em montagem aí de museus e exposições. Já itinerei com várias exposições no Brasil. É sempre um desafio você sair de um lugar, né, seguro, que foi pensado, e pegar a estrada. Mas, nesse caso, a gente atravessou mares, né? Então, a gente tinha alguns desafios que são desafios até de linguagem, de nomeação de coisas que a gente nomeia diferente. Isso a gente vive no Brasil um pouco também. A regionalidade faz com que a gente nomeie coisas de forma diferente. Então, o Alemar também fez isso. A gente tentava falar, talvez, uma especificação técnica é diferente em outro lugar. Eu acho que a gente aprendeu bastante de um lugar para o outro. Acho que o momento final, né, que foi em Moçambique, depois Portugal, enfim, a gente já estava mais calejado, mas Angola já foi logo no início, então em Luanda, a gente teve esse desafio, mas aprendemos muito com a dupla de arquitetos locais, assim, Carina virou o Cidade Vemba, viraram grandes amigos até hoje, a gente super troca conversas, ele já esteve no Brasil há pouco tempo, enfim, foi até lá o museu em obras, enfim, acho que foi um aprendizado, né? Tinha essa questão da linguagem, tinha a questão dos equipamentos, são diferentes em cada localidade, os acessos, né, são diferentes, mas eu acho que no final o resultado que a gente tem foi um resultado muito potente, assim, muito emocionante de vivenciar. Para mim, guardo como uma das experiências assim mais caras que eu tenho na minha longa trajetória aí de museus, mas é de fato uma experiência porque a gente guarda no coração. Obrigado, Deca. Concordo plenamente, é uma das experiências mais caras também da minha vida. Acho que marcou a todos nós. Marina levantou a mão, acho que ela gostaria de fazer também um pequeno aparte, né, nesse tema. Só para complementar uma coisa que eu acho muito importante na fala do Wellington e da Deca, que é a questão do desafio mesmo de você levar um museu que é sobre a língua portuguesa, mas que fala sobre a língua portuguesa, mas ligado sempre a uma cultura. Língua e cultura você não consegue dissociar, né? As duas se constroem o tempo todo. Então, o museu, ele, mesmo falando de outros países, ele falava a partir da cultura brasileira, né? E essa sempre foi uma grande preocupação. Como é que chegamos nos outros países de língua portuguesa só com, entre aspas, um único olhar? Não era um único olhar, mas um recorte brasileiro. Então, essa foi uma preocupação desde o começo também do Wisnik. E a questão da programação cultural tinha muito a ver com isso. Quer dizer, como é que nós completaríamos esses outros olhares, né? Essas outras variantes ou variações, né, da língua portuguesa. Então, a programação cultural tinha muito essa função desse diálogo. E, da mesma maneira, o trabalho do educativo foi fincado nisso, né? Tanto é que
eu pensei, assim, aí o que a gente fez? A gente começou com as palavras do português brasileiro que vieram das línguas banto da região de Angola, né? Então, foi por aí que a gente começou o trabalho. Acho que é isso, num primeiro momento, para a concepção da exposição. Muito obrigado, Marina. Aliás, uma coisa que eu esqueci de mencionar, e vou mencionar agora, essas atividades paralelas, elas também tiveram uma curadoria, que foi do nosso querido escritor angolano, Ondiaki, também já bastante conhecido no Brasil, felizmente, que foi convidado, teria aceitado certamente o convite, mas na noite de hoje tem aula, então ele não pode estar com a gente hoje, né? É sempre difícil conseguir conciliar todos os horários, mas enfim, Ondiaki, um grande abraço. Seu trabalho nessa exposição também foi marcante. Vamos ver algumas fotografias antes da gente continuar a nossa conversa. Acho que é sempre bom a gente estar aqui, já relembrou tantos momentos, vamos ver agora esses momentos também na foto, né? Vamos passar lentamente, vamos falar primeiro do lançamento e da exposição e da montagem. Essa primeira foto, como foi uma exposição grande, não é? Ela foi realmente, ela teve uma série de dimensões que precisaram passar por tomadas de preço, licitações, né? São gastos públicos. E nesse momento que nós temos essa fotografia, é um momento de uma coletiva de imprensa que foi realizada no Centro Cultural, em que o embaixador do Brasil, Paulino Franco de Carvalho Neto, assinou 3 convênios relacionados a essa exposição. Um com o nosso curador da exposição, o José Luiz Mendonça, onde há que viria se juntar algum tempo depois, já com a exposição em andamento. O Guilherme Bastos, do restaurante Esplanada Grill, que foi responsável pelo catering, do coquetel, de algumas atividades paralelas também, e a produtora local Ingresso Prático, ali na pessoa do Carlos Batista, que também foi nosso colaborador nesse momento. Completam a foto eu ali no fundo, Nídia Klein, que era então a diretora do Centro Cultural, aqui mais em primeiro plano, e um jornalista. Mais uma foto. Nesse momento, já com a delegação brasileira em Angola, né, temos ali a presença da Marina, também o embaixador, também a ex-diretora, falando numa coletiva de imprensa também sobre o próprio evento que nesse dia aí estava para ser iniciado, né, faltavam poucos dias para o início. Aí o making of, né, a Deca acabou de citar os nossos arquitetos, né, que fizeram esse projeto junto com a gente. Foi realmente um projeto trabalhoso, né? Envolveu muita carpintaria, pintura, muita bateção de martelo. Ali temos até uma foto da própria Deca, ali no chão, tomando medidas ali para algum dos painéis, imagino eu. O Carrina ali pendurando os painéis também no próprio salão, né, na própria galeria do Centro Cultural. Mais uma foto. Aí a montagem da sala de falares, né? Essa é possivelmente uma das partes mais curiosas e mais interessantes dessa exposição, porque é quando ela mais, a meu ver, né, é quando ela mais contribui para o próprio acervo do museu que a originou. Porque nessa sala foram tomados depoimentos, né, de angolanos voluntários, né, que estavam vendo a exposição, entravam nessa sala, podiam gravar a sua própria voz falando qualquer coisa, né? Porque a partir dessas gravações, o próprio Museu da Língua Portuguesa poderia também enriquecer o seu acervo, passando pelos países por onde passou. Então, também foi um momento muito interessante, uma dimensão muito inovadora da exposição. Aí já passamos para a cerimônia de abertura. Primeira foto.
Eu tive o cuidado de tomar algumas fotos com a participação dos nossos convidados de hoje, né? Temos ali a embaixatriz Vera Franco de Carvalho do lado do embaixador, recebendo o então presidente da Associação Angolana de Letras, né? a Boaventura Cardoso, que hoje, inclusive, é um congressista. Na foto de baixo, nosso Wellington está com o então encarregado de negócios da Embaixada da Argentina, Andrés Ventafrida. Próxima foto. Essa exposição, essa abertura, ela superou em muito as nossas expectativas de público e também de cobertura de imprensa. Nós tivemos mais de 200 convidados nessa noite, né? Convidados não, né? Mais de 200 presentes nessa noite de abertura, entre autoridades, personalidades locais, membros da comunidade brasileira, membros do corpo diplomático, além de praticamente todos os principais veículos de comunicação daqui de Angola. Vou citar apenas alguns nomes, né? Tivemos, nessa foto aí temos a viúva do poeta Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola, Dona Maria Eugênia Neto, que também nos brindou com a sua presença, ali do lado do nosso Fragata de Moraes também, e tantos outros. Tivemos a presença, vou falar um pouquinho mais das fotos, a Marina fazendo também a sessão de abertura, logo depois do nosso embaixador. Mais uma. Temos aí uma perspectiva em que a gente pode ver a lotação da sala, né, como ela foi se enchendo. Realmente nós tivemos até público fora da sala esse dia, né, o que não deixa de ser uma felicidade também, né, poder contar com a casa cheia. Olhando isso hoje, né, em tempos de pandemia, parece quase que um outro mundo, né? Mas, enfim, assim era o mundo, né? Parece que nós somos irresponsáveis. Parece. Tem que deixar bem claro, né, que não é bem isso. Ali, isso já o começo da visita guiada, né? Esses nossos convidados da noite tiveram a felicidade de contar com uma visita guiada da própria Marina Toledo, junto com o nosso embaixador. Nessa foto aí temos a Maria da Piedade de Jesus, que era então secretária de Estado da Cultura, viria a se tornar a própria ministra da Cultura de Angola, algum tempo depois. Também o embaixador Tete Antônio, ali do lado dela, que hoje é o ministro das Relações Exteriores de Angola, né? Tivemos também a presença também da secretária do Ordenamento do Território, Ângela Mingas, da Família e Promoção da Mulher, Ruth Michinge, a presidente da Comissão de Relações Exteriores da Assembleia Nacional, naquele momento, a deputada Josefina Pitra, além de representantes de diversos gabinetes de ministérios, além de muitas personalidades significativas, né, locais, como eu já falei, do Dr. Boaventura Cardoso, do presidente da Petrolífera Sonangol, da Confederação Empresarial de Angola, da União dos Artistas Plásticos, representantes da AEBRAM também, Associação de Executivos Brasileiros em Angola, além de, né, vários veículos de imprensa. Essas ainda são as fotos da abertura, né, muito concorrida. Temos aí também uma sala onde eram projetados filmes e sons, né, eram audiovisuais sobre a influência da língua na cultura e sobre a influência da cultura na língua, né? O painel ali é sobre culinária, nós tivemos também sobre música, etc. Aí também no momento de visita guiada. Essa exposição ela também tinha esses jogos desenvolvidos também especialmente para ela, né? Que falam sobre a língua, né? Falam sobre os falares dos diferentes países, fizeram parte também da mostra. Foram, inclusive, das coisas de maior sucesso, sobretudo junto dos jovens, né? Aí já só falando sobre eles, Sérgio, e esses jogos foram desenvolvidos por jovens de Cabo Verde, estudantes da universidade lá de Cabo Verde. Isso, é verdade, é verdade.
seja, uma contribuição, né, também da itinerância, do local anterior da itinerância, que veio também aqui nos né, compor, né, a nossa experiência também. Aí já estamos também falando dos próprios painéis, né, onde destacam-se ali palavras de origem, de diversas origens autóctones, né, dos locais por onde o português se espalhou, as línguas nativas brasileiras, né, as línguas nativas angolanas. Temos ali o nosso Agostinho também, isso já é no dia a dia, né, no cotidiano da exposição, sobre o qual eu vou falar um pouco mais daqui a pouco. Vamos voltar então um pouco para a abertura. Eu gostaria de falar com a nossa embaixatriz, Vera Franco de Carvalho, que foi a pessoa que capitaneou essa abertura tão bem sucedida, né, que tanto nos emocionou com a presença de tantas pessoas que, além do seu significado, né, por serem autoridades, por serem personalidades, também nos honraram com a sua amizade, com a admiração pela exposição e com palavras de carinho. Minha cara Vera, como é que foi essa experiência em 2018, né, de organizar todo o cerimonial, né, e muito mais, né? Você não participou só nisso, participou em muitas outras coisas. Então, eu primeiro me sinto honrada de estar aqui no meio dos amigos todos que fizeram essa exposição dar certo, porque ela começou em 2017 com muitos nós. Ela tem uma que foram sendo desfeitos, ela tem uma fase pré-Sérgio, outra pós-Sérgio, porque antes Sérgio não tinha chegado, a embaixada contava com o Paulino e a Tânia, só, né, de diplomatas, e a Nídia no Centro Cultural. Em novembro de 2017, nós Paulino recebeu um telefonema da ministra Paula, perguntando se ele toparia fazer essa exposição. Era uma... Enfim, eu diria mesmo que era uma aventura quixotesca, precisava coragem para topar, porque naquela hora era isso mesmo, só tinha ele e a Tânia e a Nídia, e eu acho que só foi feita mesmo com a coragem dele ter dito sim, porque era fundamental para o CCBA, tinha que fazer, era muito legal a exposição, e da Nídia de topar também e tocar isso. Então começou, na verdade, se o Wellington tivesse dito para a gente que estavam pensando isso desde 2010, a gente teria tido mais tempo, mas enfim, o tempo foi fazer tudo de novembro até dezembro de 2017, a partir da visita da Marina e da Roberta da Expomos, e depois tocar graças à desfazeção dos nós, da Marina, da Nídia, da Deca, do Sérgio, de quem veio depois disso tudo. A abertura foi de menos, Sérgio, porque aí, enfim, a exposição estava feita, era muito boa, valia a pena, e a gente contava já a essas alturas com o padrão de qualidade de tudo que o CCBA estava fazendo. Então, convidar as pessoas para mais alguma coisa no CCBA era fácil, porque já vínhamos fazendo eventos de boa qualidade, foi fácil. Foi, para mim, como todo mundo já disse, uma experiência maravilhosa, que deixou marca. Montar tudo isso antes, porque, como disse a Deca, uma coisa é você pensar uma exposição no Brasil e transportá-la para Angola, e com tudo isso que significa, sem perder qualidade, tudo isso, inclusive na abertura. A gente queria que fosse uma abertura desse tamanho que foi, para deixar marcado que não era qualquer coisa, que era um evento que ia durar 2 meses e que a qualidade ia ser essa mesmo, desde da primeira hora. E foi isso, foi desfazer os nós para virar a língua portuguesa em nós. Foi uma experiência emocionante,
que começou ali naquela noite e durou todo esse tempo. Trabalhar perto da Marina, para mim, foi super. Com a Nídia, eu já estava trabalhando um tanto como voluntária no centro, e você veio... você chegou quando, Sérgio? No meio do no começo do ano. Cheguei final de fevereiro de Então, tá vendo? 2018 e tivemos o Fest Lab em maio e já a exposição do Exatamente. português Então, em junho. pronto. Tá vendo? A gente já estava... E foi isso, é uma exposição que deixou muitas marcas boas, né? Todo o trabalho do Mendonça, que trouxe Angola para dentro da exposição, e do Ondiak com as atividades paralelas, que foram muitas, não foram todas que ele pensou, porque ele tinha uma ideia a cada dia, e né, a gente não conseguiu fazer todas as que ele tinha, mas conseguiu fazer muitas diferentes. Esses meninos que eu adoro, que estão aí alguns, e que chegaram na primeira reunião conosco assim, e agora estão aí com a cabeça erguida, trabalhando conosco até hoje, graças ao Rafael e ao Luiz da Premium, que é uma empresa brasileira que está aí, que nos permitiu fazer essa parceria maravilhosa, que ter esses meninos trabalhando como mediadores até hoje no CCBA. Então, todos os nós viraram nós pessoas, viraram ajuda, viraram colaboração, foi super, tem sido super. E deu esse resultado aí maravilhoso. Então, a abertura veio, essa noite de abertura foi legal por isso, porque foi um clima gostoso lá fora. Vocês viram pela fotografia, quem não conhece o CCBA fica pensando, nossa, que lugar lindo, e é mesmo, e tem esse clima, o CCBA, né? Gostoso de juntar, de acolher, e foi isso que foi bom, e foi isso que a exposição fez. Acolheu, e continuou acolhendo. Então, para mim, foi um prazer, uma grande oportunidade. Foi isso, o Wellington nos ajudou em tudo que pôde. Se não fosse ele também, a gente não tinha chegado até o fim, com compra em Portugal, né, aqui e tal. A Anabela liberando coisas na alfândega. Então, assim, tudo que podia dar errado deu certo, e culminou com essa abertura simpática, alegre, cheia de alegria mesmo. É um prazer. Eu trabalhei nisso como voluntária, e eu que ganhei esse presente, que foi trabalhar nessa exposição. Então, é isso, é muito bom, foi muito bom, e é muito bom estar aqui também e rever todo mundo. Então, é isso aí. Muito obrigado, Vera. Realmente, corroboro todas as suas palavras, né? A gente lembra exatamente de como foi esse processo, né? Vera relembrou que eu estava chegando no posto, né, ainda desconhecido, né, precisando provar serviço. Já peguei estava tudo andando. Eventos, tudo andando. Eu até falei sobre isso na live da semana passada, passada, sobre o segundo Fest Lab, né? Ainda tive problemas pessoais, precisei ir para o Brasil, minha mãe teve problemas, foi hospitalizada, felizmente ficou tudo bem. Mas e ainda teve que trazer fio fio elétrico com a mãe no hospital, porque senão a gente não fazia funcionar. Isso. Entre o hospital e a Santa Efigênia, lá em São Paulo, né, para comprar microfones, fios. Isso. Quando eu vi, tinha uma mala de 20 quilos só de fios e microfones. Mas quem nos vê elegantes ali na abertura não sabe o quanto de suor, né? Todas as unhas quebradinhas, né, Deca? Mas tudo bem. Tudo bem. Estamos aqui para contar a história.
O Wellington ele levantou a mão, Wellington. Vamos ver o que ele tem a complementar. Tem que ligar o seu som. Wellington, som. Isso. Só sobre 2010, né, que a Vera comentou sobre a questão que o projeto já estava lá, ele estava lá num outro estado, de um outro jeito. Quando a gente tirou aquilo do Brasil, a princípio a gente pensou que era uma coisa muito mais simples. Mas quando a gente realmente tirou isso do Brasil, e para fazer uma exposição que ela não era simplesmente estática, né, como o próprio Sérgio comentou, as pessoas iam fazendo seus vídeos, na verdade, ali eu esqueci o nome exatamente do módulo que a gente tinha ali, e aquilo ia passando para as outras exposições, as pessoas podiam verificar aquilo também. O próprio IUP contribuiu, assim como os estudantes de Cabo Verde, porque o material dos jogos era do VOC, que tinha sido preparado, então, que era um vocabulário ortográfico comum dos países da CPLP. Então, tudo isso criava toda uma dificuldade extra para que a gente conseguisse realmente juntar todos os fios, entrelaçar tudo para que virasse realmente uma exposição. Mas foi um grande aprendizado, sem dúvida, nesse sentido, e eu acho que para os centros culturais nossos também foi um grande up, né? Assim, a gente ganhou muito com isso, né? Uhum. Com certeza, com certeza, experiência fantástica. Eu queria também agora chamar o nosso curador local, né, nosso querido José Luiz Mendonça, que tem participado constantemente das nossas lives, o que é uma grande prova da nossa parceria, né, que foi muito estreita durante esse período. E vou chamá-lo a palavra com o próprio texto em que ele introduz, né, no seu trabalho de curadoria, o seu painel na exposição. Sobrevoando o Atlântico Sul, o Museu da Língua Portuguesa traz de São Paulo o rumor contemporâneo da língua portuguesa em escala itinerante, para reunir as diversas tonalidades da fala dos povos da CPLP na capital de uma nação, Angola, onde a mais importante arma, utilizada pelo colonizador para impor domínio, transformou-se paradoxalmente no mais importante meio de descolonização e fator básico de unidade nacional. Além da linha do tempo angolana que o Mendonça preparou para a exposição, que vai desde as inscrições nas pedras de Ilala, em finais dos anos 1400, a expedição de Diogo Cão, até o português batucado de Angola, com a sua oralidade, passando pelo movimento dos jovens intelectuais, da Associação dos Naturais de Angola, por Luandino Vieira e por Jacinto de Lemos. Mendonça, conta para nós um pouco como foi a sua experiência na atuação como curador da nossa exposição A Língua Portuguesa em Nós. Obrigado, Toledo. Foi uma experiência muito rica e sinto-me orgulhoso por poder ter dado um contributo para levar material de Angola sobre a experiência linguística do português em Angola para o Museu da Língua Portuguesa no Brasil. Realmente tive que fazer muita pesquisa e há coisas que só quando você faz o estudo é que fica a saber, né? Você ao falar de coisas, mas quando você faz um estudo dirigido para um objetivo, é que então tem uma noção real de como é que a língua portuguesa chegou em Angola. Nunca tive essa noção histórica, né? E fiquei impressionado quando fui descobrir que afinal o primeiro documento escrito em português foi nas Pedras de Ilala, no ano de 1485, com o pessoal do Diogo Cão que ia subir o rio, e ficaram ali atolados, então resolveram escrever na pedra uma inscrição que até hoje está lá. Isto é muito interessante, esse fator histórico. E depois, a primeira carta do rei do Congo, Bemba Zinga, enviada ao Papa Júlio XII em 1512. Portanto, estes documentos históricos escritos em português estão aí, podem ser consultados,
e fazem parte do acervo do Museu da Língua Portuguesa em Angola e no mundo, né? Porque a língua portuguesa é uma língua do mundo. Mas um aspecto muito curioso, muito valioso mesmo, que eu até gostaria que os meus confrades escritores refletissem nisto, aqui em Angola, é que a língua portuguesa, quer dizer, a nossa participação, a luta dos angolanos pela independência a nível mundial, a nível global, foi feita com a língua portuguesa. Isto é um fato que não foi feita com armas Kalashnikov. Quer dizer, foi a poesia da Agostinho Neto, a poesia do Viriato da Cruz, alguns outros poemas que foram circulando pelo mundo. Saiu na Itália uma brochura, talvez no Brasil tenha saído alguma coisa, né? Mas estes poemas, esta poesia, a literatura e também mesmo a fala dos angolanos em fóruns internacionais tinha que ser feita em língua portuguesa. Agora, a única língua mais nacional do que as línguas banto é a língua portuguesa, a língua que nos une de Cabinda, o Cunene e do Mar Oeste. Por isso é que, quando há eventos destes, eu apelo a que nós, os escritores angolanos, façamos uma reflexão em torno disto tudo, do futuro da língua portuguesa em Angola, das variantes que há. E há uma coisa que é preciso refletir, Sérgio, é que nós mesmo aqui em Angola temos que fazer um estudo muito sério sobre a interação entre o português e as línguas banto, o quimbundo, o kikongo, o jota, etc. Isto é uma interação muito grande e nós não temos isto em mente, por exemplo, no ensino. E quando fazemos o registro civil, trocamos estes nomes, porque não sabemos, né? As pessoas que estão a trabalhar na administração não tiveram, durante o ensino, não tiveram esta aprendizagem das línguas banto. Então, quando se vai registrar uma pessoa, ele não sabe o que é que significa o nome, nem sabe escrevê-lo. Isto é um fato muito relevante, que é preciso que nós, o Ministério da Educação, pondere sobre este aspecto. Portanto, isto tudo foram reflexões que nasceram devido a esta exposição sobre o Museu da Língua. Tinha também um trabalho, Mendonça, né, sobre a influência das línguas nacionais de Angola sobre o português, né, que você também desenvolveu. Essa via de mão dupla, né, em que o português se transforma, mas fora. Né? Como é que foi essa parte da sua pesquisa? Hoje, eu tive a ver que por livro de Dino Vieira Anda, em um prémio, levantou um prémio candidato de escritores em 1960. Esse livro traz estímulos da língua fundo para a literatura. Desse Internet também fazia, mas de outra forma. E depois temos então aos estudiosos que se dedicam a ver quais são as palavras da língua portuguesa que entraram no, por exemplo, um amigo meu que fez estudo, foi publicado também na expressão, 100 palavras que saíram de português para o mundo. E do mundo para o português também há muitas. Portanto, existe este nó, também, o nó que existe em Angola entre a escultura do CAI e a cultura que veio do encontro de civilizações que veio de Portugal. Isto é muito interessante, isto deve receber mais debate. Eu acredito que nós devemos fazer mesmo um dicionário local, de várias palavras que se interligam, não com quimbuns, com fiote, com outras, e que daria trabalho para os pesquisadores. E isto aqui é trabalho para os pesquisadores. Quer dizer, há muita coisa que pode dar emprego aos pesquisadores para trabalho prolongado, e que depois quer levar para o ensino. Portanto, é que é importante que nós desaproveitemos que ela tem que mostrar nestas, tem que de fundos, para produzirmos uma gramática que tem estes aspectos, um dicionário de regionalismos, etc. E isto exige mais atenção e dedicação e também investimento. Muito obrigado, Mendonça. Vamos ver mais algumas fotografias, então? Vamos voltar para o cotidiano da exposição, como nós estávamos falando agora há pouco, né? Aí eram visitas espontâneas que aconteciam, mas também visitas escolares. Vamos para a próxima. Aí a gente reconhece até
a visita escolar pelas mochilas, né, nas costas dos jovens. Foram, acho que 42, né, eu acabei de ler, eu li isso no começo, visitas apenas de escolas, né. Havia essa mesa no meio, né, no centro da galeria, que contava com obras representativas da literatura de todos os países da lusofonia. Então, era uma oportunidade também. A gente fala tanto sobre a dificuldade de acesso ao livro, né? Um pouco por toda parte, aqui em Angola em particular, tínhamos também essa dimensão, né, de acesso à literatura. Aí mais algumas fotos. Acho importante também dizer que a maior parte dessas fotos é do fotógrafo Enjoy Fontes, um fotógrafo daqui de Angola, foi o registrador oficial do evento. As fotos que não são deles são da nossa própria equipe, algumas pessoais minhas também. Por favor. Vamos falar um pouco da formação de mediadores artísticos e educacionais, que nós já falamos, né, em diversos momentos. Vou conversar agora um pouco com eles também. Vamos dar uma olhada nas fotografias que mostram essa formação. Eu selecionei duas. Essa foi no palco do CCBA. Eram 30 naquele momento. Diversos deles permaneceram. Esse treinamento foi dado pela própria Marina Toledo. Ela também vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Então, foram vários dias, né? Não foi um treinamento rápido, foi até bastante sensível, bastante complexo. E eu queria conversar um pouquinho com esses nossos jovens, né? Que se juntaram a nós nesse momento. Eles foram recrutados em diversas universidades daqui de Angola, em cursos como artes, letras, literatura, né? Ou seja, áreas afins aos projetos artísticos, né, que a gente desenvolvia. Depois se tornaram parte de uma ação social das empresas de capital brasileiro aqui de Angola, a Premium e a Alphamedic, como a Vera citou, que são também até hoje nossos patrocinadores, né? Se juntaram ao nosso barco nesse momento. Quem viu o próprio cartaz da live vai ver os logotipos das duas empresas ali, ou seja, é uma parceria frutífera que começou naquele momento e segue até hoje. Vamos começar por ordem alfabética, então, com o nosso Agostinho. Agostinho, conta para nós um pouco, relembrando, né, esse momento inicial eu lembro que você já era um frequentador do CCBA, não é? Antes da exposição, ou talvez eu me engane. Boa noite a todos. Desde já agradeço por me terem convidado a participar deste webinar para falar sobre uma exposição que nos marcou a todos de forma positiva. Não está equivocado, a minha presença no Centro Cultural começa muito antes da exposição à língua portuguesa em nós, porque pude ainda trabalhar com o mestre José Luís Mendonça em toda a preparação do Festilab, e foi uma experiência que, na verdade, até começou muito antes com uma formação, um workshop, não é, ministrado por Cida Lima, onde falávamos sobre os ideogramas africanos e que depois veio a se tornar um dos temas de uma das exposições que ela mesma expôs na galeria do Centro Cultural do Brasil em Angola. E digo que foi uma experiência muito, muito única e memorável, e me sinto privilegiado por ter feito parte deste grande projeto que se chama a Língua Portuguesa em Nós. Digo isto porque depois da realização de eventos como o Festilab e a Língua Portuguesa em Nós, o Centro Cultural do Brasil em Angola teve
digamos, uma ascensão, uma divulgação muito maior do que aquela que era recuando alguns anos. Então, isso é um sinal muito positivo, porque esta exposição veio acrescentar alguma visibilidade, alguma notoriedade a esta instituição a qual acabo de me referir. Quanto à experiência que tivemos nesse processo todo, de seleção, participação e a própria formação que tivemos com a senhora Marina Toledo, foi um acontecimento muito, digamos, muito único, que nós guardamos até hoje grandes memórias, e sempre que temos a oportunidade de falarmos ou nos encontrarmos, conseguimos sempre sentir essa energia positiva que conseguimos trocar, ok? Conseguimos trocar durante a formação, porque foi, na verdade, uma grande troca entre nós, e essa troca era exatamente propositada porque era o que nós, como mediadores, levaríamos para aquilo que era a realidade da própria exposição. E o caráter universal e ao mesmo tempo unitário da língua portuguesa fazia com que nós tivéssemos esse caráter de troca entre nós, e de poder compreender como uma língua como uma língua poderia ter um caráter de unidade, ou seja, que unisse todos os povos que falassem uma mesma língua, e no fundo seria a mesma língua que teria uma dimensão universal, ok? E tudo isto nos foi passado por Marina Toledo. Tivemos que discutir tudo isto para que levássemos essa realidade. A minha sobrinha, né, está aqui a tentar. Pronto, então foi exatamente isto. As trocas, o que os visitantes também, em suma, acrescentariam à própria exposição, né, porque ninguém estava aí para... Nós, como mediadores, ninguém estava aí para passar informações, mas sim para auxiliar, ajudar aquilo que era a própria visão dos visitantes, não é? E foi, sobretudo, ou seja, tivemos que manter uma posição de quem está aí mais para ganhar do que propriamente para oferecer, porque no fundo o grande objetivo era enriquecer, ou foi enriquecer, o próprio Museu da Língua Portuguesa, cito em São Paulo, Brasil. Obrigado, Agostinho. Ótimo depoimento. Se não me engano, você fez a abertura do FestLab, não foi um número de poesia? Sim. Tiago Gonçalves e mais alguns. Um pouco antes. A nossa Vera tem a mão levantada. Antes de passar a mão, passar a palavra para o Dom Basti, né? Vou passar para ela também. Antes, por favor, então, Vera. Era só sobre as fotos que tinha, aquelas fotos que apareciam, onde aparecia a mesa dos livros, e sobre os meninos, que eu queria dizer duas coisas. Primeiro, sobre os livros, justiça seja feita a Marina, porque várias vezes, quando a gente pôs a mesa ficava logo na entrada da exposição, com os livros, e eu dizia para a Marina, a gente não vai pôr uma cordinha nesses livros, os livros vão sumir. A Marina dizia, não pode ter cordinha no livro, não pode, isso é antipático e tal, não sei. Não só os livros nunca sumiram, como apareceram livros no final da exposição. Então, Marina foi super não ter posto cordinha no livro. A gente teve mais livro no fim do que no começo. Outra é que, e agora eu vejo o Agostinho falando, esses meninos aí, a primeira pessoa que eles mandaram os currículos, a primeira pessoa que viu os currículos e que os chamou para a entrevista fui eu.
Quando a Marina chegou, eu disse, Marina, eles são uns amores, mas eles não acreditam neles. E agora, olha aí, eles acreditam neles. Super, essa foi a melhor experiência dessa exposição. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Vera. Lembro, inclusive, também que quando nós fizemos a exposição Angola Janga, no ano seguinte, deixamos uma série de histórias em quadrinhos, né, de banda desenhada, também não desapareceu nenhum. Muito bom, muito bom. Eu ia passar a palavra para o Eliseu e ele desapareceu justo na hora que eu ia passar a palavra para ele. Será que ele está aí ainda? Se ele não estiver, vou chamar o nosso Zuma Dombashi para falar então sobre a sua experiência, né, nesse momento na exposição, né, esse treinamento recebido da Marina, como é que você viu a exposição, como é que isso impactou a sua vida. Conta um pouquinho para nós, Dr. Zuma Dombashi. Olá, boa noite e obrigado pelo convite. Sinto-me honrado em participar desse encontro que para mim acho que tem que ser presencial, mas infelizmente não pode por causa da situação em que estamos a atravessar. E na mesma deu para matar as saudades, principalmente da Marina, que para mim já é uma mãe, pelo tempo que passou conosco e pela formação que nos concedeu. Grato pela oportunidade de poder falar sobre a minha experiência durante a exposição A Língua Portuguesa em Nós. Dizer que a exposição foi uma bênção, porque eu comecei a frequentar o centro, se não estou em erro, no princípio do ano de 2018. Viemos aqui por indicação de um professor nosso, eu e os outros colegas da mesma faculdade. Tivemos a fazer o curso de língua portuguesa e no mesmo ano, no decorrer das aulas, a professora Augusta disse-nos que a instituição estava a recrutar mediadores para poderem trabalhar na exposição. E sabendo ela do nosso conhecimento sobre a área das artes, falou-nos disso e nós mostramos interesse e decidimos participar do recrutamento, que felizmente foi a nosso favor, fomos aprovados, fomos aceitos e estávamos dispostos em pôr o que nós aprendemos na escola, bem como aqui, em prática, a fim de partilhar grandes momentos com o público e não só. Falando sobre a exposição A Língua Portuguesa em Nós, foi muito marcante para mim, e tal como eu falei no texto que eu mandei para a Marina, que estamos a elaborar agora, foi muito marcante porque confesso que há palavras, por exemplo, que vêm da minha própria língua, que eu até não sabia que são usadas no português de hoje. E já falamos disso lá na faculdade com um professor nosso que também estudou lá no Brasil. E aqui a gente veio mais consolidar isso. E durante a formação a gente ia anotando sobre essas palavras, não só da minha língua, mas como de outras línguas africanas. E foi auge nessa formação, perceber isso, dessa universalidade que as línguas podem ter, principalmente o português, por ser uma das quintas agora, que até a Marina dizia que possivelmente até em 2050 seremos a primeira língua com mais falantes no mundo, e termos as nossas próprias línguas incluídas nesse português é uma dupla honra pelo português e pelas próprias nossas raízes que a língua continua a carregar. Então, a exposição foi uma experiência muito valiosa, deu para partilhar momentos e conhecer países, mesmo não ter viajado para lá. Conhecemos bastante e foi ótimo criar uma nova família e frequentar sempre o centro. Ou seja,
praticamente hoje em dia nos tornamos como o rosto do centro, basta seres vistos na rua, as pessoas já te indicam logo, já te apontam logo, olha, o jovem aí trabalha no Centro Cultural e vem sempre pedir informações. Então, eu digo que a exposição abriu caminhos para mim e essa formação que tivemos com a Marina foi valiosa, ou está sendo valiosa no meu mundo artístico também, pois na área em que eu me formei, muita das práticas exige esses conhecimentos que tivemos a receber com a Marina e tem sido muito valiosa. E temos dado o nosso máximo, demos o nosso máximo durante a exposição também e tivemos uma aceitação de outro nível. A gente até hoje se alegra por ter feito parte do centro e ter trabalhado muito e contribuído em prol da exposição. Obrigado. Obrigado a você. Nós é que nos alegramos com a presença de vocês e com esse carinho, né, que vocês sempre dedicaram a nós, né? É muito marcante. Quero observar que ali atrás do Dom Bache está um dos painéis da exposição A Língua Portuguesa em Nós, né? O acervo, né, permanece, né? O legado também permanece. Antes de dar a palavra para o Eliseu, e até para fazer a coisa de uma forma um pouco diferente, para que você não precise falar as mesmas coisas que o Agostinho e o Dom Bache, eu queria mostrar as fotografias das atividades paralelas. Eliseu acompanhou várias, e te convidar, Eliseu, para você comentar um pouco também sobre a tua experiência com elas. Vamos dar uma olhadinha nas fotografias. Como eu disse, as atividades paralelas tiveram a curadoria do Ondiak, né? Foram extremamente variadas, foram 70 atividades ao todo. Aí no centro da primeira foto, estou eu do lado do Ondiak, e o pessoal do Gozaki, que é um grupo de humor aqui de Angola. Temos ali também o Divaldo, que trabalhava com a gente na época, e a Renata Torres, que fez diversos trabalhos com a gente, inclusive o primeiro Festlab, uma apresentação sobre Carolina Maria de Jesus. Próxima foto. Aí é para a gente ver um pouco da diversidade das atividades, né? Teve encontros de slam, né, que é essa poesia falada. Tivemos eventos musicais, como esse em que o James Teitelman entrevistou Indaka Yowini, com direito a show. Temos também essa peça, Será que a gente influencia o Caetano? Com dois atores brasileiros, o Fábio Guará e o Andrei Lopes, peça do Mário Bortolotto. O Andrei e o Fábio, eles também deram uma formação, que tem uma foto depois. Nesse momento tivemos uma feira de livros, em que tivemos a ilustríssima presença das candidatas ao Miss Angola de 2018, cada uma representando a sua província, e aí cuidando também da cultura, né, de ler os livros, de ler um pouquinho, na sua passagem pelo nosso centro cultural. E a foto seguinte é sobre essa formação que eu falei, ou seja, houve formações paralelas também, não foi só a formação dos nossos mediadores, né? Algumas das atividades paralelas foram também oficinas. A gente tem uma preocupação de sempre oferecer oficinas, né? Sempre de forma gratuita para os jovens interessados aqui de Angola. Posso falar pelo Andrei e pelo Guará também que essa experiência foi extremamente marcante para eles, né? Eles mesmos cuidaram de deixar isso bem claro durante todo o trajeto. Acho que essa é a última, né? Eliseu, como é que foi para você cuidar um pouco dessas atividades paralelas todas, né? Música, né? Slam poetry, né? Como é que foi isso para você? Olá a todos, boa noite. Muito obrigado pelo convite e estar aqui a falar das nossas experiências durante o processo, durante a exposição em língua portuguesa.
Uh, durante as atividades paralelas, tivemos uma aderência em massa e houve sala cheia, houve oficinas que esgotou-se o número de lugares, houve a necessidade de repetir-se de novo. Então, o domínio do público, como já nos foi ensinado, então nosso objetivo lá, como mediadores, era passar experiência, fazer com que as pessoas, com que os visitantes tivessem as suas experiências. Então foi esse o nosso objetivo e aprendemos isso durante a formação. E durante a formação a Marina fez questão de colher das nossas experiências. Não era a Marina que estava tendo grandes experiências em particular, mas ela estimulou as nossas experiências e foi isso que conseguimos dar também ao público. Foi isso que nos esforçamos bastante, aplicamos todo o ensinamento durante a exposição. E foi um pouquinho difícil controlar o público aderia em massa, mas foi um trabalho enorme, foi um trabalho em equipe. Quero já aproveitar e agradecer a toda a equipe, todos os amigos que tornaram-se família e que hoje continuamos a falar, e todo o trabalho que tivemos junto foi realmente gratificante. Queria agradecer tudo isso. E o público também, alguns colaboraram, outros não facilitaram, mas nós fomos treinados para isso, para situações como essa. Então conseguimos lidar com a situação, conseguimos atender a todos. Digamos que 99% estavam satisfeitos. Um ou outro por causa de uma coisinha, não, mas 99% do público estava satisfeito, todos eles participaram, todos eles exibiram seus certificados no final de cada formação e muitos deles são nossos amigos agora. Temos contato, sempre perguntam como é que vai o centro, tem alguma atividade, o que é que está acontecendo, quando é que abrem, e estamos sempre a informar, estamos sempre a espalhar informação, estamos sempre mantendo todos eles por perto, para quando abrirmos de novo, temos eles de volta, e eles estão muito ansiosos para isso. Foi o nosso papel na formação e as perguntas não param. Todo mundo espera que abrimos logo e brevemente estamos para abrir e todos eles estão preparados para vir, com a prevenção, claro, todo mundo. E agradecer ao centro, a experiência que nós passamos em particular, e a formação que tivemos, a experiência que nós acabamos passando ao público. Tem coisas que falta a palavra para explicar. Foi realmente muito agradável. Obrigado, Eliseu. Quero lembrar também que o Eliseu e também o Agostinho, eles desenvolveram novos talentos aí na pandemia e têm nos ajudado no trabalho de virtualização. Eles aprenderam a filmar, editar filmes. Então, isso também é uma característica boa, né? O trabalho continua, né? E os novos desafios vão sendo dominados, né? Na medida do possível. Nós já estamos com o nosso tempo um pouco avançado, né? Temos duas mãos levantadas, o Agostinho e o Dombashi. Queria que vocês falassem um pouco e depois eu vou chamar os nossos demais convidados para alguma consideração final que desejem fazer nesse debate de hoje. Nesse debate não, nesse encontro de hoje. Ok. Muito obrigado pela palavra que me concede. Eu, na verdade, gostava de falar um bocado também sobre as atividades paralelas, que foram várias, não é? Como o Sérgio já fez referência, teve uma curadoria do ONJAC e depois foram todas elas dinamizadas pela Miriane Peregrino, que também arduamente trabalhou conosco. E gostava de falar particularmente algumas, como o Puxa-Palavra. O Puxa-Palavra foi uma das atividades paralelas muito fortes que tinha um impacto muito grande
Tivemos também o teatro em 15 minutos, que era uma representação cênica muito breve. Tivemos a conversa com o autor, funcionava da seguinte forma: convidávamos um escritor e este escritor tinha um pequeno bate-papo com determinado público ou um público aleatório, e era bastante interessante porque nessas atividades os escritores inclusive aproveitavam para falar dos seus trabalhos e inclusive vendiam os livros também, né? E tivemos a varanda da leitura, que era uma espécie de recital, e alguns dos livros que faziam parte da mesa de leitura também foram usados para esta atividade paralela. O slam, que o Sérgio já fez referência, e a feira de livros também, que foi uma das atividades também que teve um forte impacto. Era, na verdade, estes itens que gostava de acrescentar. Obrigado, Agostinho. Dom Bache. Sim, estás a ouvir? Isso mesmo, conforme o Agostinho também acabou de dizer. E, por exemplo, o que mais também se destacou, ou seja, nessa experiência todos em que todos contribuímos e angariamos, foi a comunicação que houve entre todos nós. Por exemplo, me recordo na primeira atividade paralela que tivemos, acho eu, a varanda de leitura, em que quase que não tivemos um público que nós esperávamos. O público afluiu, mas só que não apareceu em massa. E depois da atividade, sentamos com todos os mediadores que trabalharam no mesmo dia, em conjunto com a Miriane, e questionou-nos o que havia dado errado. E cada um de nós foi apontando algumas coisas que faltaram. E a Miriane, na atividade seguinte, decidiu pôr esses conselhos que nós demos em prática. E nessa segunda atividade nós tivemos uma casa cheia. Praticamente os conselhos acabaram por trazer mais público. E noutra também foram as atividades paralelas ou seja, que cada um de nós foi funcionando como um outdoor também, andante, né? Por onde a gente passava, sempre pegávamos os flyers aqui do centro e íamos distribuindo lá, por exemplo, na faculdade, nos táxis. E nós pensávamos que as pessoas não viriam, mas se assustava no momento da atividade, as pessoas acabavam mesmo por vir cumprir a promessa. Então, foi muito gratificante isso, termos criado essa comunicação entre nós, não houve dificuldades nenhuma, e isso ajudou bastante na divulgação da própria atividade e também do próprio centro. E até hoje isso continua a funcionar assim. Muitos de nós já não trabalham conosco, mas estão sempre a aparecer, estão sempre a trazer mais convidados esses que depois continuam a trazer mais público. Então, esse é um dos pontos positivos que essa exposição proporcionou ao centro. E, enfim, o resto é só mesmo ir apreciando. E obrigado. Obrigado, Dom Bache. Espero que toda a patota, né, o pessoal todo, possa voltar a frequentar o centro tão rápido quanto possível, né? Tínhamos, de fato, diversas atividades e medidas, né, para chamar muito público para esse ano. Íamos iniciar novos cursos, íamos iniciar um ponto de internet gratuita, íamos arrendar a lanchonete, a cafeteria. Tudo isso são projetos que a pandemia nos atrasou, mas certamente não vai nos derrotar. Então, a gente vai voltar aí com força total assim que isso for possível. Pessoal,
como eu disse, nós já estamos com o tempo bem avançado, mas não queria tirar a palavra de vocês também, caso alguém deseje fazer algumas considerações finais antes da gente encerrar. Agora é livre, tá? Quem quiser falar, pode falar. Microfone, é só abrir o microfone. Pronto, eu gostaria de dizer duas coisas muito simples. Primeiro, agradecer a Marina e a sua colega pela formação. A formação foi muito útil para depois eu organizar a exposição e nós precisamos muito do vosso apoio, que continuem cá a voltar para o ano, quando houver a vacina contra a Covid-19. E o que eu mais espero agora é fazer outro evento igual ou parecido aqui no Centro Cultural Brasil-Angola. Portanto, estamos sempre disponíveis e realmente a experiência foi muito marcante. A experiência foi muito marcante e queremos fazer algo semelhante ou maior ainda nos próximos anos. Era só isso. Boa noite a todos. Obrigado, Mendonça. Marina Toledo. Sim. Um pouco, eu ia fazer uma provocação que o Mendonça já fez, mas eu ia dizer que já ficou muito claro, né, o quanto foi para todos nós, e eu diria para o Museu da Língua Portuguesa, um grande ganho. Trouxemos muito, aprendemos muito, tanto para o próprio conteúdo do museu, quanto para as ações educativas quando o museu reabrir, né? Mas a provocação que eu ia fazer é que se podemos pensar, montarmos, né, com uma parceria aí com o museu, eu acho que ficou faltando esse lado, né? Quer dizer, o português de Angola tinha uma pequena parte da história contada pelo Mendonça. Aqui hoje ele falou mais um pouco sobre isso. Eu acho que tem muita coisa só para ser falada ainda sobre a língua portuguesa, aí em Angola também, né? É isso, e agradecer muito, acho que foi muito bom estar com todos vocês novamente. Obrigada. Eu também só tenho a agradecer e dizer que vai ser sempre um prazer continuar esse intercâmbio. Eu acho que é um desejo nosso, né, do museu, enfim, das instituições também estarem sempre estreitando esses laços que são para nós muito queridos e muito transformadores. Então, contem sempre com a gente, sempre que puder. Obrigado. Contaremos. Mais alguém? Eu também só tenho a agradecer a todos, foi uma super experiência e a gente não vai ficar em Angola a vida toda, mas onde eu estiver, também contem comigo para outras exposições. Uhum. Faço minhas as palavras da Vera, né? Realmente a gente tem um prazo de validade, mas as parcerias e as amizades, elas vão para sempre, né? Elas duram realmente para sempre e elas se transformam, né? Elas têm essa capacidade de se transformar no decorrer do tempo. Se ninguém mais quiser dizer alguma coisa, Wellington, por favor. A minha validade, na verdade, já acabou, já que não trabalho mais com o tema, mas ainda assim é sempre um prazer e uma lembrança muito boa de ter estado aí no centro e de realmente ter visto como tudo funcionou. Foi uma experiência muito interessante e agradeço pela chance de lembrar isso agora. Lembrando que o próprio fato de você conhecer o centro, né, Wellington, já transformou você num grande parceiro lá em Brasília da gente, naquele momento. Foi muito bom. Marisa? Esta atividade realmente foi especial. A exposição eu conheci como visitante, não é? Na altura, em 2018, e realmente foi uma exposição muito bonita e especial. E pronto, fica aqui a aceitação do repto, do desafio. Vejo que vem uma herança pesada da direção anterior, da Lídia,
com estas atividades, mas espero podermos realmente continuar com estas parcerias e continuarmos a crescer juntos. Obrigada. Faremos com certeza, Marisa. Muito obrigado também pela tua colaboração de sempre, né? Bom, diga, Eliseu. Diga. Primeiro gostaria de agradecer a todos que trabalharam no backspace, digamos assim, desde a montagem, desde o plano, desde a ideia, todos os diplomatas que tiveram a ideia de trazer isso para a nossa experiência. Agradecer profundamente aos curadores, ao nosso escritor, José Mendonça, muito obrigado pela experiência, pelos textos que trouxe. A senhora embaixatriz, uma senhora muito, muito, muito fantástica, muito obrigado por tudo que nos fez passar, toda a nossa convivência, a toda a direção do centro, ao Sérgio, muito obrigado e estamos sempre juntos. Esperamos estar a participar sempre das atividades e trazer mais públicos, convidar os nossos amigos, nossos vizinhos, nossos conhecidos, todo mundo. Então, nós estamos aqui para ajudar, para ter e vier. Estamos com o centro. Muito obrigado a todos. Nós aqui agradecemos, Eliseu. E agora é que eu reparei uma coisa muito importante. Você está vestindo a camisa, né? Literalmente, você está vestindo a camisa da exposição. Muito bom, muito bom. Isso é que é vestir a camisa, literalmente. Gente, muito obrigado. Antes de tudo, foi um enorme, né, grande prazer reunir esse time de novo. Acho que é um pouco como os times de futebol, né? Eles nunca voltam a ter a mesma escalação, mas é sempre possível a gente se reencontrar, rever, relembrar o passado e pensar em coisas novas para o futuro. Então, deixo aqui de novo meu agradecimento em nome da Embaixada do Brasil em Luanda, em nome do Centro Cultural do Brasil em Angola, para a Marina Toledo, coordenadora educacional do Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, para a Deca Farroco, gerente de projetos da Fundação Roberto Marinho, para o José Luiz Mendonça, escritor angolano e nosso curador na ocasião, para a nossa embaixatriz Vera Franco de Carvalho, grande mão na roda, né, em todo o processo, até nos currículos, né, dos jovens que foram selecionados. Isso nem eu lembrava mais, mas realmente uma participação multidimensional. Aos nossos queridos colaboradores também, Agostinho João, Eliseu Tafari, Zuma Dombashi, a Premium e a Alpha Medic por manterem o trabalho de vocês conosco via responsabilidade social, a nossa diretora atual, Marisa Cristino, que tem, né, realmente uma grande responsabilidade, mas pode contar sempre com a nossa solidariedade, a nossa professora Ana Paula, aos nossos ouvintes, todo mundo que está conosco até esse momento e que ainda vai nos ouvir depois, né? O vídeo permanece gravado no nosso Facebook, né? facebook.com/Centro Cultural Brasil Angola. Quero terminar com as palavras do nosso embaixador no momento em que foi convocada a coletiva de imprensa para a extensão da data da exposição. Ela tinha tantos visitantes que ela precisou ser estendida, que é uma coisa de, né, uma grande alegria. Naquela ocasião, nosso embaixador comentou o seguinte: a exposição A Língua Portuguesa em Nós elevou o perfil do Museu da Língua Portuguesa como propulsor dos objetivos da diplomacia cultural brasileira no âmbito da comunidade dos países de língua portuguesa, além de ampliar seu acervo com as experiências e falares coletados no presente périplo africano, reafirmando-o como elo de união e patrimônio compartilhado por todos os povos da lusofonia. Muito obrigado. Com essas palavras me despeço. Convido a todos para ficar mais um minuto com a gente. Nós vamos passar 2 pequenos vídeos de 30 segundos promocionais da exposição Viagem Filosófica, que é a exposição também virtual, né, que nós estamos.
Eu tenho dito sempre, isto é o Centro Cultural do Brasil em Angola, isto é o CCBA na sua tela, em breve também em formato físico, né, de novo. Muito obrigado a todos. A próxima live, na quinta-feira, vai ser um webinar, na verdade, sobre estudos no Brasil. Nós vamos falar sobre os programas de estudante convênio de graduação e pós-graduação. É um tema de grande interesse dos jovens aqui de Angola. Esse programa está com inscrições abertas até 30 de setembro. Então, quem estiver vendo, quem tiver algum amigo, colega, parente interessado, fala para ele dar uma olhadinha na live, ele vai entender melhor os programas, ainda dá tempo de se inscrever. Muito obrigado. Nossos vídeos da exposição Viagem Filosófica. Muito boa noite a todos. Viagem Filosófica. Uma expedição pela Amazônia do século XVIII, no site do Centro Cultural do Brasil em Angola. A exposição marca o 5º aniversário do CCBA, instituição da Embaixada do Brasil em Luanda. 5 anos de intensa atividade artística e criativa. Agora também online, no site do CCBA. Viagem Filosófica. Uma navegação virtual pelas galerias do Centro Cultural do Brasil em Angola, por entre imagens e sons da fauna, da flora e da cultura dos povos amazônicos, com base na expedição de 1783 do naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira. Conheça esse verdadeiro tesouro da biodiversidade, da história e da antropologia brasileiras no site do CCBA. Transmissão encerrada.